Fala rapaziada, eu sou Gustavo Gebaile e este aqui é o canal Improvisados na Área e novamente eu voltei para falar da Série B do Campeonato Brasileiro, mais especificamente para falar da 7ª rodada que terminou e da 8ª rodada que vai começar hoje. Mas antes da gente entrar e se aprofundar nesse assunto, curta o vídeo, enfim, não curta, interaja com a gente para a gente saber qual que é a qualidade, se estão gostando ou não. E também se inscreva no canal para receber nosso conteúdo. Robson Morelli grava vídeos aí para falar mais dos times da Série A durante a semana, o Lucas Almeida também. Então se inscreva no canal para receber os nossos conteúdos. E vamos lá para falar da Série B, da 7ª rodada que terminou na quarta-feira. Começou na segunda-feira com um empate entre Guarani e Oeste, empate por 1-1 entre as duas equipes paulistas. E aí as duas equipes que acabaram, o empate não é bom para ninguém, né? Porque coloca os dois times no Z4 da competição, o Oeste já estava no Z4 e o Guarani agora também faz parte do Z4 com esse empate. Acho que o destaque positivo desse jogo foi o belo gol do Lucas Crispim, um golaço de falta que abriu o placar para o Guarani. Acho que o ponto mais legal da partida entre Guarani e Oeste. Na terça-feira, 5 jogos. O Botafogo de Ribeirão recebeu o Cuiabá, também empate por 1-1. E aí o Cuiabá, com este empate, mantém a equipe na liderança da competição e mais, mantém a equipe como a única invicta na Série B. É o único time que ainda não perdeu o Cuiabá na competição. Na terça também tivemos um bom jogo entre Paraná e Ponte Preta. Eu havia falado no vídeo passado que Paraná e Ponte Preta seria o melhor jogo da rodada e foi um dos melhores jogos mesmo da rodada. Um jogo movimentado, em que o Paraná venceu por 2-1, mas a Ponte teve muita chance também de fazer o seu segundo gol. Poderia tranquilamente ter sido uma vitória para a Ponte, um jogo aberto, bom para o Paraná, que venceu por 2-1. Paraná que com essa vitória chega à vice-liderança da competição, e a Ponte, que entrou na 7ª rodada dentro do G4, agora cai para a 7ª colocação. Na terça também tivemos a vitória da Chapecoense, 1-0 para cima do Juventude. A Chape com a vitória volta para o G4 também, e o Juventude amarga a 5ª partida seguida sem vitória. Ainda na terça tivemos a vitória do Náutico, 1-0 sobre o Figueirense. E o lance mais curioso dessa partida entre Náutico e Figueirense aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo. O jogo já estava 1-0 para o Náutico, o Figueirense naquela pressão para tentar empatar o jogo. O jogador do Figueirense cabeceou uma bola em cima da linha, o próprio jogador do Figueirense estava ali caído na disputa de bola e acabou tirando o gol do Figueirense, o próprio atleta do clube, Figueirense que perdeu o jogo. O Elano, então, sob o comando do Figueirense, ainda não venceu, perdeu para o Náutico. E ainda na terça, no último jogo da terça, o Confiança venceu o Vitória por 1-0. A Vitória tira o Confiança nessa rodada do Z4 da competição e marca também a primeira vitória do time de Sergipe na Série B. E o Vitória perde a sua invencibilidade. O Vitória era um dos invictos na competição e agora não é mais. Com a derrota, perdeu a invencibilidade. Aí na quarta, para fechar a rodada, tivemos 4 partidas. A vitória do América Mineiro 2-1 para cima do CSA, jogo que marcou a reestreia do técnico Argel no comando do CSA. O Argel que chegou com muita pressão, muita gente favorável e muita gente contrária também ao retorno do Argel sob o comando do CSA, por tudo que aconteceu na passagem anterior do Argel do CSA, mas enfim, não tem mais o que fazer. O Argel é o técnico da equipe e ainda não conseguiu vencer, não conseguiu pontuar na sua estreia, perdeu para o América por 2-1. O América entra também no G4, é o terceiro colocado, e o CSA acumula a 4ª derrota consecutiva, um jogo muito marcado por várias lambanças da defesa do CSA. Falha de um zagueiro, falha de outro zagueiro, o segundo gol do América também uma falha do goleiro do CSA, então a zaga do CSA acho que é o ponto de maior preocupação hoje do técnico Argel. Na quarta-feira tivemos a vitória do Avaí, 2-0 sobre o Operário, também a primeira derrota do Operário, perde a sua invencibilidade na competição, e foi o único jogo que tivemos um placar um pouco mais elástico, com 2 gols de diferença. Os outros placares, ou empate, ou a vitória por 1 gol de diferença, o Avaí 2, Operário 0, o único jogo da rodada com um placar um pouco mais elástico. Na quarta-feira também um bom jogo entre CRB e Sampaio Corrêa, 2-2, o empate das duas equipes. A vitória, do CRB levaria o time para a vice-liderança da competição, mas não veio. O Sampaio conseguiu o gol ali nos minutos finais e conseguiu também seu primeiro ponto na competição. O Sampaio Corrêa, que não havia pontuado ainda é o lanterna, mas já fez seu primeiro ponto com esse empate diante do CRB. E para fechar a quarta-feira, a 7ª rodada,
a derrota do Cruzeiro. O que está acontecendo com o Cruzeiro? Mais uma derrota na competição. O Cruzeiro que agora beira o Z4 da competição, é o time que está ali à frente do Z4 da competição, ainda não entrou, mas está ali na porta de entrada do Z4 da competição. O técnico Anderson Moreira balançando no cargo e marcou também a primeira vitória do Brasil de Pelotas na competição. Cruzeiro que chega ao quarto jogo seguido sem vitória. Os primeiros colocados são Cuiabá, 14 pontos, 6 jogos. Paraná, segundo colocado, também 14 pontos, mas com 7 jogos. O América, 14 pontos, 7 jogos é o terceiro. E a Chapecoense fecha o G4 também com 13 pontos, mas tem também só 6 jogos na competição. E o Z4, para a gente confirmar o Z4, tem ali na última colocação o Sampaio Corrêa, 1 ponto em 5 jogos. O Oeste é o vice-lanterna, 3 pontos em 7 jogos. Um pouco acima, o CSA também com 3 pontos, mas só 5 jogos, é o 18º. E o Guarani fecha o Z4, o 17º, com 4 pontos. A 8ª rodada que começa hoje, às 7h15 da noite, portanto sexta-feira, às 7h15 da noite, já com um jogo entre Figueirense e Paraná. Hoje também, um pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite, temos Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão para fechar a sexta-feira de futebol, o confronto entre os paulistas. Amanhã, no sábado, mais 7 jogos desta 8ª rodada. Temos Oeste e Juventude às 11 horas da manhã, às 4h30 da tarde, 2 jogos, CSA contra Confiança e o Vitória recebe o Cuiabá, um bom jogo, Vitória e Cuiabá, o Vitória que vinha embalado antes da derrota, o Cuiabá líder da competição. Às 7 horas da noite, mais 2 jogos, o Operário recebe o Guarani e também o Sampaio Corrêa recebe o América Mineiro, e às 9 horas do sábado, o Brasil de Pelotas pega o Náutico. No domingo, os 2 jogos, domingo tem um jogo só. Domingo tem o confronto entre Chapecoense e Avaí, duelo bem interessante, duelo de Santa Catarina ali marcando o domingo de futebol na Série B. E na segunda, o jogo que fecha a rodada. Segunda, 8 horas da noite, o jogo do Cruzeiro. Esse eu marquei como o melhor jogo da rodada, confronto entre Cruzeiro e CRB às 8 horas da noite da segunda-feira. O Cruzeiro, que é a camisa mais pesada da Série B, não tem como não falar isso. O Cruzeiro que vive uma crise momentânea na competição, precisa recuperar. E o CRB, que vem ali numa posição intermediária da tabela, o CRB, se vencer, pode entrar no G4 também. Então um jogo bem legal das duas partes ali, para marcar o fim da 8ª rodada da Série B. Bom, gente, é isso. Eu volto para falar de Série B ao final da 8ª rodada, para a gente já projetar também a 9ª rodada e falar de tudo que aconteceu nessa 8ª rodada. E a gente tem um encontro marcado então na terça-feira. Forte abraço.